Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, aprendendo a palavra de Deus juntos, isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu espero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre jejum. Eu vi um comentário, participei de um comentário e rendeu um pouquinho de conversa no Instagram outro dia e eu fiquei com isso na cabeça e algumas coisas eu queria passar para vocês, tá bom? Então, a reflexão hoje é sobre jejum e eu vou começar falando um pouquinho aqui de livro de Mateus, capítulo 9, versículo 15. Tá? Eu estou com a minha Bíblia convencional. Então, Mateus 9, 15, que diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Amém. Bom, aqui é só para a gente se situar, é Jesus respondendo, né, aos fariseus que perguntaram para ele por que eles jejuavam, né? E os discípulos de Jesus não jejuavam. Daí Jesus responde, né? Dá essa resposta, dizendo, né? Em outras palavras, dizendo que para que jejuar se Jesus estava com eles, né? Mas haverá um tempo em que Jesus não estará mais entre eles, né? Entre nós. Daí sim é o tempo de jejuar. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Jesus não está aqui, né? Presente conosco, está lá em cima, junto ao Pai, esperando, né, a ordem de voltar para resgatar a sua igreja. Então, essa hora é a hora que nós devemos, sim, jejuar, né? Que o jejum é um assunto, assim, meio polêmico, né? Às vezes tem gente que fala que não precisa jejuar, que não está na Bíblia. Outros dizem que sim, jejuam. Então, só para a gente se situar, tá bom, queridos? E agora, eu lerei aqui livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Mateus 6, 17, 6, capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Me desculpa. Agora lerei aqui da minha Bíblia com a linguagem contemporânea. Então diz o seguinte: quando jejuar, então a gente já viu aqui antes, né, em Mateus 9, que a gente tem que jejuar sim. Então aqui em Mateus, né, aqui Jesus também dizendo, e Jesus falando: quando jejuarem, pare para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Amém. Bom, meus queridos, aqui então é um texto complementando o outro, né? O primeiro, repetindo, dizendo que então que a gente deve jejuar sim, então é bíblico, né? Está aqui no livro de Mateus, que a gente deve jejuar. E aqui, Mateus de novo, né? Dizendo como devemos jejuar, né? Então, que a gente não faça disso um espetáculo, que a gente não fique com uma cara sofrida, uma cara de fome, de vontade de comer, de sacrifício. Não, que a gente faça isso com gratidão, que a gente faça com uma afeição normal, bonita, normal, de satisfação, de estar fazendo alguma coisa para nos aproximarmos mais de Deus. Então, como que pode ser penoso, né, alguma forma da gente se aproximar mais de Deus? Não faz sentido, né? Então, o jejum é uma forma da gente fortalecer o nosso lado espiritual, dessa maneira nos aproximarmos mais de Deus. Então, como que isso pode ser penoso? Como que, né, faremos uma afeição de dor, né, não de arrependimento, mas de dor, né, de sacrifício, aquela coisa pesada? Não,
que seja uma coisa leve, suave, bonita, agradável, porque estamos fazendo para nos aproximarmos mais de Deus. Então não faz sentido algum não ser uma atitude prazerosa, né? E depois ele fala disso, né? Para a gente não fazer disso então um espetáculo. Ninguém precisa saber que estamos jejuando, isso é entre nós e Deus, né? Ninguém precisa saber se você está jejuando, se não está, quanto tempo de jejum, não interessa para ninguém, interessa é você e Deus, né? Eu e Deus, nós e Deus, não interessa para ninguém. Depois aqui, daí ele explica, né? Jesus fala, se você falar isso para os outros, ficar com essa cara de sofrimento, você pode até conquistar 15 minutos de fama, né? Porque o pessoal vai, olha, você vê, fulano está jejuando, puxa, olha que bacana, né? Mas para Deus isso não tem resultado nenhum, isso não traz, não agrega nada a Deus, né? E isso, daí ele fala que nem isso não os tornará santos, né? Ou seja, não agrega nada, Deus não vai estar ligando para isso, né? Isso não agrada a Deus, pelo contrário. Depois aqui, né, ele explicando, se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual, né, então é para o crescimento espiritual o jejum, você está fazendo isso para fortalecer o seu lado espiritual, que é o correto mesmo, né? Haja normalmente diante dos outros, é o que a gente falou, né? Nada de ficar demonstrando, e ainda mais uma coisa, demonstrando que é uma coisa penosa, que você está sofrendo para fazer aquilo, né? Daí ele lave bem o cabelo e o penteie, escove os dentes, lave o rosto, ou seja, mantenha a aparência agradável, limpa, feliz, entusiasmado, né? Isso sim que agrada ao nosso Pai. Daí depois ele fala aqui, né? Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Deus sabe o que a gente está fazendo, Deus sabe o nosso coração, Ele conhece a gente por dentro, Ele conhece a gente do fio do cabelo ao dedão do pé. Deus conhece, não tem como a gente querer enganar a Deus, não existe isso, né? Daí, finalzinho, Jesus disse, Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo, Ele o recompensará muito bem. Então, queridos, desse texto, né, a gente tira o texto inteiro, né, esses 3 versículos, mais o outro versículo aqui de Mateus 9,15, a gente tira grandes ensinamentos, com certeza. Esse de Mateus 6, eu destaquei aqui duas frases que chamaram mais atenção. A primeira, jejuar para se concentrar em Deus, ou seja, para fortalecer o nosso lado espiritual, né? Quando eu jejuo, eu demonstro para mim mesmo, eu mostro para mim mesmo que eu posso dominar a minha carne, né? E dessa maneira eu estou fortalecendo o meu espírito, eu estou deixando a carne para segundo plano e fortaleço o meu espírito, eu me aproximo mais de Deus, dedico esse tempo de jejum a Deus, né? Glorifico a Deus, santifico o seu nome. Por quê? Porque eu estou jejuando para agradar ao Senhor, para fortalecer esse meu lado espiritual e para me aproximar mais dele. Ou seja, eu domino a minha carne, eu consigo dominar a minha carne. E quanto mais eu dominar a minha carne, mais o meu lado espiritual vai sobressair. Então, o jejum é isso, né? É dominar a carne e fortalecer o lado espiritual. Depois, a outra frase que me chamou bastante atenção é a última frase. Ele o recompensará muito bem. Ou seja, se a gente fizer tudo certinho, se o jejum tiver esse intuito de agradar a Deus, fortalecer o nosso lado espiritual e dominar a carne, seremos recompensados sim. Por quê? Porque estamos agradando a Deus, estamos nos aproximando cada vez mais dele, e isso deixa Deus muito feliz, sim. E nós, né, mais ainda, ficamos muito satisfeitos em podermos saber que a carne pode e deve ficar para segundo plano, que o primeiro plano é fortalecer o espírito, que o espírito cada vez mais se sobressaia, que a nossa carne cada vez mais se retraia e que o Espírito Santo possa florescer cada vez mais forte
dentro de nós, né? Em nome de Jesus. Então, esse é o princípio básico do jejum. Então, queridos, hoje, né, quinta-feira, dia 25, pense bastante. Eu não sei se você tem o hábito de jejuar, se você já jejuou, se você jejua toda semana, todo mês, ou se você está jejuando 5, 10, 15 dias, um mês, né? Aí vai de cada um. Se você não o faz, né, se aprofunde mais no assunto, estou aqui à disposição, pode perguntar, fique à vontade, leia esses dois trechos que nós lemos hoje, Mateus 6, versículos 16, 17 e 18, e no livro de Mateus mesmo, Mateus 9, 15. Leia, releia e reflita sobre isso, sobre o jejum, né? Se você ainda não o faz, não jejua, então procure, leia, se aprofunde e jejue, faça da maneira que você quiser, repetindo, eu estou aqui à disposição, né? Pode perguntar, eu estou, né, no mesmo barco que você, estou aprendendo também, mas terei muito prazer em te ajudar, em ser ajudado também, porque quando eu ajudo, eu sou ajudado, né? Isso como se diz, isso é uma consequência, né? Se a gente ajuda alguém, nós somos ajudados também. Então é a mesma coisa com vocês. Quando vocês ajudam, vocês também são ajudados. Então vamos refletir sobre isso hoje, tá bom? Sobre o jejum, a importância do jejum e por que o jejum, né? E se está ou não está na Bíblia, tiramos essa dúvida. Está na Bíblia, sim. Está dizendo que é para a gente jejuar, sim, que é o tempo de jejuar, e explicando como devemos jejuar. Então, essa é a reflexão de hoje. Tire as suas conclusões e comece a jejuar. Tá bom, queridos? Engrandeça o seu lado espiritual, fortaleça o seu lado espiritual e prove a você mesmo que você pode dominar a sua carne, que você que manda nela e não ao contrário. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento para que a gente possa levar uma vida plena, uma vida serena, que nos aproxime cada vez mais de Deus e tomando decisões e escolhas que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Você que está chegando agora, hoje mais um seguidor, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. O canal aqui é de todos nós, estamos no mesmo barco, como eu disse, aprendendo a palavra de Deus juntos. Isso é muito importante, passar o dia falando de Deus, pensando em Deus, é muito gratificante, faz o nosso dia ser muito mais produtivo, muito mais feliz, muito mais agradável. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais agradável fica o nosso dia, mais agradável fica a nossa vida, tenha certeza disso. Tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa esperança, fortalecendo a nossa fé, e eu espero contar com você, que agrega demais aqui ter a sua companhia, tenha certeza disso. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então, mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.